Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 3. Divisão de segmento. Mediatriz. Divisão de segmento. Segmento de reta é um subconjunto da reta que tem começo e fim. Mediatriz é um processo onde se divide um segmento de reta qualquer em partes de medidas congruentes, ou seja, medidas iguais. Nesse caso, será aplicado o processo de mediatriz, onde as unidades U serão sempre iguais. 1U igual a 2U, traçando a mediatriz do segmento AB abaixo. Observe o exemplo 1, onde 1U tem a mesma medida de 2U, ou seja, eu dividi o segmento AB ao meio certinho. Observe agora esse exemplo a seguir. Eu tenho dois segmentos, AB e a linha e B'. Eu vou aplicar o mesmo processo de mediatriz para dividir o segmento AB em duas partes iguais, duas unidades U de mesmas medidas, e depois eu vou dividir o segmento A' e B' em 4 unidades iguais, ou seja, 1U é igual a 2U, que é igual a 3U, que é igual a 4U. Quer dizer, são 4 unidades de mesma medida. A seguir, nós vamos fazer isso aí passo a passo. Vamos aplicar esse processo passo a passo. Ok? Vejamos a seguir. Divisão de segmento. Traçados. Dividir o segmento de reta CD em 2 e 4 partes congruentes, ou seja, 2 e 4 partes de medidas iguais, pelo processo de mediatriz. Passo a passo. Eu não sei quanto mede CD. Eu vou imaginar um ponto médio entre eles dois e vou começar a aplicar o meu processo. Ou seja, eu imagino um ponto médio entre C e D. Imagina aquele ponto e vou agora pegar meu compasso com a abertura passando desse ponto médio e vou determinar dois arcos. Ou seja, ponta compasso na letra D, abro o compasso passando do ponto imaginário que eu imagino que seja o ponto entre C e D e traço um arco em cima e outro arco embaixo. Ok? Agora, com a mesma medida, eu coloco o compasso, a ponta seca na letra C e corto esse arco em cima e esse arco de baixo também com a mesma medida. Ok? Determinei o ponto 1, 2. Ligando o ponto 1, 2, eu tracei a mediatriz do segmento CD. Pronto. Quando você determina a mediatriz, observe que ficou 1U do mesmo tamanho que a medida 2U. Então você determinou duas medidas iguais, duas unidades iguais. Eu dividi o segmento CD, inicialmente, em duas medidas iguais. 1U é exatamente igual à medida de 2U. Ok? Só que na questão, ele quer que você divida CD em duas partes, que nós já fizemos, e depois, posteriormente, em 4 partes de medidas congruentes. O que é que eu vou fazer? O que é que ele quer que você faça? Você vai dividir agora CM ao meio, quer dizer, aquela primeira medida, 1U, e depois vai dividir o MD também no meio, a segunda medida, 2U. Então, vou aplicar o mesmo processo inicial naquele espaço entre C e M e D. Certo? Então, vamos fazer. Eu imagino que a medida, o ponto médio entre C e M, seja ali mais ou menos no meio. Imagino a medida média ali entre C e M. Ponta seca do compasso na letra C e abro o compasso passando do ponto médio imaginário. Traço um arco em cima e o arco embaixo. Pega essa mesma medida do compasso, ponta seca no M, corto o arco de cima e corto o arco de baixo e determino a mediatriz de CM. Observe. Pronto. Então, determinei aí a metade do C e o M, ok? Agora eu vou fazer esse mesmo processo do outro lado, entre M e D. Então, vou centrar o compasso ponta seca no ponto M,
com abertura qualquer, passando do ponto médio, faço um arco em cima e outro arco embaixo, e centro no ponto D, e corto esse arco de cima e esse arco de baixo com a mesma medida e determino mais 2 pontos também. Pronto. Observe que agora ficou 4 unidades iguais. 1U, 2U, 3U e 4U. Esses espaçozinhos simbolizam o seguinte: unidade de mesmo tamanho. Então eu dividi o CD inicialmente em 2 partes iguais e por fim dividi o segmento CD em 4 partes de unidades iguais. 1U, mesma medida de 2U e mesma medida de 3U e mesma medida de 4U. Ok? Divisão de segmento de reta. Continuação. Vejamos agora um outro método ou processo para dividir o segmento de reta qualquer, também em partes de medidas iguais, chamado de feixe de retas paralelas ou processo de Tales de Mileto, onde as unidades U também terão as medidas iguais. GH será dividido em 1U, 2U, 3U, 4U e 5U, ou seja, 5 unidades iguais. Essa criação foi feita pelo nosso querido Tales de Mileto. Quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto foi um filósofo matemático, engenheiro, homem de negócio e astrônomo da Grécia Antiga, considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, antiga colônia grega, na Ásia Menor, atual Turquia. Tales é apontado como um dos 7 sábios da Grécia, nascido em 624 anos antes de Cristo e falecido em 546 anos antes de Cristo. Como ele aplicou esse processo? Como ele criou isso? Você tem um segmento GH, ele vai dividir em 5 partes iguais. Então eu vou traçar uma reta auxiliar que vai me ajudar na construção. Essa reta vai sair de uma das extremidades, ou do G ou do H. Essa reta auxiliar pode ser para cima ou pode ser para baixo. Pode sair do G para cima ou do G para baixo, em diagonal, formando um pequeno ângulo entre essa reta auxiliar e o segmento GH. Ou pode sair da letra H para cima ou da letra H para baixo, também formando um pequeno ângulo entre a reta auxiliar e o segmento GH. Sobre essa reta auxiliar, vou determinar 5 pontos qualquer. Vou marcar 5 medidas qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, e depois vou ligar o ponto 5 à extremidade do segmento. Observe que ele vai traçar, como exemplo a seguir, ele vai traçar uma reta auxiliar saindo da letra G para a direita, e sobre essa reta auxiliar eu vou determinar 5 unidades de medidas iguais. Depois vou ligar o ponto 5 ao ponto H, vou traçar várias paralelas a essa primeira inicial até fechar o meu segmento. Observe o exemplo a seguir. Bom, veja que ele colocou uma reta auxiliar para a direita, um pouco em diagonal, e colocou 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Depois traçou várias retas paralelas, ligou o ponto 5 ao ponto H e traçou várias retas paralelas. Observe que em cima ele botou 1U, 2U, 3U, 4U e 5U. Então ele dividiu esse segmento GH em 5 partes de medidas iguais. Agora nós vamos observar esse exemplo passo a passo. Exemplo a seguir. Vejamos como dividir um segmento de reta qualquer em 3 partes de medidas iguais, ou seja, 3 unidades U iguais. Observe a colocação dos esquadros menor, número 2, sobre o esquadro maior, número 1. Observe. Aí você vai ter com um pouco de habilidade no jogo de esquadro. A princípio ele determinou a medida de EF igual a 7,5 centímetros. Então eu tenho um segmento com medida determinada, EF 7,5 centímetros. Nesse caso, eu vou ter que traçar uma reta auxiliar para me ajudar na construção. Vou traçar uma reta em diagonal, saindo da extremidade do segmento. Pode ser da extremidade da letra E para a direita ou da extremidade da letra F para a esquerda. Um pouco inclinado, não muito aberto para não tomar tanto espaço no seu papel, contanto que dê para você fazer o jogo de esquadro. Vou lhe mostrar uma figura um tanto clara a seguir. Então eu vou traçar uma diagonal saindo da letra F para a esquerda e vou nessa reta auxiliar
vou marcar as 3 unidades que eu quero, 3 unidades qualquer. Eu quero dividir EF em 3 partes iguais, então eu vou traçar uma reta auxiliar para a esquerda, um pouco inclinada em diagonal, vou determinar 3 medidas qualquer tamanho de 3 unidades. Por que 3? Porque eu vou dividir o segmento EF em 3 partes. Eu poderia dividir esse segmento EF em 5 partes, 8 partes, 9 partes, quantas partes eu quiser, contanto que na reta auxiliar, em diagonal, eu também coloque as quantidades de número desejado. Nesse nosso exemplo, eu vou dividir o segmento EF em 3 partes de medidas iguais. Observe que eu vou colocar a reta auxiliar e vou colocar as 3 medidas iguais sobre ela. Certo? Tá aí, 1, 2, 3. Medida qualquer, não tem nada a ver com o segmento EF. Bom, agora eu vou concluir a nossa questão. Vou ligar o ponto E ao ponto 3, vou acomodar o esquadro menor número 2 e vou calçar ele sobre o esquadro número 1. E vou fazer um jogo de esquadro, porque o Tales de Mereto significa retas paralelas. Jogo de esquadro é conhecido no curso médio e técnico como jogo de esquadro. Então eu vou colocar o esquadro número 2, coincidindo com essa linha E3. Eu liguei o ponto E3 ou 3 ao E, um pouco inclinado. Eu vou coincidir o meu esquadro número 2 com essa inclinaçãozinha. Ok? E coincidir agora, coloquei o esquadro número 2 embaixo para servir como trilho. Então eu vou deslizar o esquadro azul, que é o esquadro número 2, até o ponto 2, traço uma paralela. Vou deslizando para a direita, para o ponto 1, outra paralela. Então eu vou simular aqui um jogo de esquadro, um pouco diferente, mas no fim a questão é como eu estou explicando. Observe. Ok? Observe que eu dividi EF em 3 unidades iguais. 1U, 2U e 3U. Esse espaço 1U é exatamente igual ao 2U, exatamente igual ao 3U. Então ficou um tanto meio confusa, mas no exemplo seguinte você vai perceber com mais clareza. Então eu vou dividir um novo segmento em mais unidades. Observe a seguir. Dividir um segmento de reta qualquer em 7 partes de medidas iguais. Então aquele mesmo processo anterior. O que é que eu vou traçar? Uma reta auxiliar saindo da extremidade do segmento GH. A princípio eu vou sair da letra H. Poderia fazer da letra G, não tem problema nenhum, daria o resultado mesmo. Sobre essa reta auxiliar, eu marco 7 unidades. Por quê? Porque eu vou dividir o GH em 7 partes de medidas iguais. Coloco o esquadro, de novo, o esquadro número 2, calço ele com o esquadro número 1 ou uma régua. Posso colocar uma régua como suporte embaixo. Vou deslizar o esquadro normalmente para a direita e vou traçar minhas retas paralelas, dividindo o segmento GH em 7 partes de medidas iguais. Observe. Então eu tracei a reta auxiliar, marquei 7 partes iguais, 7 medidas iguais sobre a reta auxiliar, liguei o ponto 7 ao ponto G, ou o ponto G ao ponto 7. Agora eu vou calçar ali, vou coincidir o meu esquadro número 2 naquela inclinação 7G ou G7 e posso colocar como suporte, como trilho para ele deslizar, uma régua ou esquadro maior. Tanto faz, vai dar certo do mesmo jeito. Depois eu vou deslizar o esquadro para a direita. Quando chegar no ponto 6, traço a paralela. Chegar no ponto 5, outra paralela, e assim sucessivamente até fechar a questão. Observe. Veja que eu calcei com a régua. Então eu simulei o esquadro deslizando para a direita. O esquadro, obviamente, que ele vai parar no ponto 6, eu vou traçar uma outra linha. Vai parar no ponto 5, uma outra linha paralela. Vai parar no ponto 4, uma outra linha. Vai parar no ponto 3, uma outra linha paralela. Então eu traço 7 linhas paralelas. É chamado então de feixe de retas paralela, ou seja, o processo de Tales de Mileto. Observe que eu dividi GH em 7 unidades iguais.
Cada unidadezinha daquela tem a mesma medida certinha, ok? Agora eu tenho um exemplo aí prático. Eu tenho uma janela de esquadria com a medida X. Então vamos supor que eu quero pegar essa janela e dividir em 3 janelinhas iguais. Eu tenho um vidro só, vou transformar em uma janela de mesma característica com 3 vidros iguaizinhos. Vou dividir ela em 3 partes iguais. Então você pode aplicar isso na vida prática. Observe o exemplo a seguir. Certo? Veja que eu apliquei a mesma coisa, mesmo processo anterior. Tracei uma reta ciliar, medi 3 unidades, porque eu queria dividir a janela inicialmente de um vidro em 3 vidros, e dividi essa esquadria em 3 partes de medidas iguais. Isso pode ser aplicado na vida prática. Ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima. E obrigado pela atenção. Até lá!